próximos 30 minutos, eu estarei pregando. Pastor, o senhor está fazendo tudo hoje no culto, hein? Nem pediu para o pastor Milton, pastor Rodrigo, nada. Não, deixa eles quietos hoje. Eu estou com saudade. E eu quero pregar. E eu gostaria nos próximos 30 minutos que você não andasse. Não saísse do seu lugar. Estátua. Então, as crianças vão lá para trás. Inclusive, estamos precisando de tias para cuidar das crianças e voltarmos de uma forma efetiva. Temos 2 meninas que já trabalham com as crianças e mais 2 se preparando. E nós precisamos da sua ajuda, porque tem mais salas, né? E nós precisamos fazer isso de uma forma com excelência. E é importante. Pois bem, agora as crianças já foram. Você fica aí, segurando aí a água, o xixi. Segura aí um pouquinho. Vai dar tudo certo. Hoje nós vamos começar, por gentileza, o Emily, coloca para mim a imagem do tema, da nova série de mensagens. Aí, Emily. Ser discípulo. Hoje nós vamos começar essa série de mensagens, ser discípulo. Pastor, por que nós vamos falar desse tema? Nós estamos todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, tendo um estudo aqui na igreja de discipulado, irmãos. Pensa num tempo extraordinário. Pensa num tempo bom, num tempo de crescimento que temos tido. Aulas maravilhosas, momentos assim de crescimento, e isso tem assim alimentado demais os nossos corações. Você deveria vir domingo pela manhã aprender sobre discipulado. E esse ano, a partir de 2022, nós decidimos nos nossos corações implantar nessa igreja um coração de discípulo. Um coração de discípulo. Porque às vezes nós plantamos no coração da igreja um coração de filho mimado. Sabe? Deus me dá. Deus me dá. Eu quero. E aí Deus nos dá. Filho mimado, faz bico, quer sair, eu quero ir para outro lugar. Ou então plantamos no coração da igreja um coração de pessoas que acham que tudo está igual um fast food, ligeiro. É para ontem, é para ontem. Eu preciso que o Senhor faça já. E aí criamos uma imaturidade nos nossos corações. Criamos uma criancice espiritual. Não crescemos, não nos alimentamos da forma que tem que ser. E quando, ano passado, nós começamos a traçar sobre esse ano, começamos a conversar, nós temos um trabalho chamado Ministério da Palavra, que são os irmãos em que, de fato, ministram a palavra nesse lugar. Então, eu, a pastora Débora, o Bruno, o pastor Milton, pastor Rodrigo e o irmão Sérgio. Pessoas que ministram nesse lugar, e começamos a conversar sobre essas situações e daquilo que nós decidimos nos nossos corações, qual será a cara da comunidade cristã nele. Porque a comunidade, ela começou, e quando começou, chegou a pandemia. Tivemos que fechar. Passamos um ano sem conseguir estabelecer nada. Quando voltamos às reuniões, voltou a pandemia, fecha de novo. Segunda onda da Covid, fecha de novo. Então, terminou o ano passado, final do ano passado, nós retomamos, graças a Deus, vocês estão aqui. Então, decidimos nos nossos corações que a comunidade cristã nele vai ter um coração de discípulo. Amém, queridos? Discípulo. Nós vamos caminhar dessa forma. E nós precisamos aprender e entender da melhor forma possível como que um discípulo se porta, como é a sua conduta, o que queima no coração do discípulo, o que Deus quer isso para a igreja, o que Deus espera da igreja, o que nós devemos aprender para termos um coração de discípulo. Não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil, porque vamos quebrar alguns paradigmas, alguns ensinamentos de anos,
alguns costumes, algumas coisas que às vezes vêm sendo incutido no coração, ainda mais de quem é cristão aí há muito tempo e que já passou por 1, 2, 3 igrejas. Precisa às vezes se quebrar algumas dessas coisas, inclusive no meu coração. Mas não há nada melhor quando nós nos permitimos ser quebrados para poder aprender de forma boa e correta, de forma na qual Deus se alegra. Então, a partir de hoje, você vai começar a entender que a comunidade cristã nele tem que ter um coração em cima de discipulado, em cima de ser discípulo. E nas próximas 5 semanas, eu estarei ministrando aqui sobre isso, o ser discípulo. Qual que é o meu pedido para você? Se eu desafinar falando, não esquenta não. É porque eu cantei. Qual que é o meu pedido para você nas próximas 5 semanas? Não falte. Não falte. Para que você tenha esse conteúdo. Eu posso faltar, pastor, porque eu assisto de casa. Faz isso não, irmão. Não há nada melhor do que você assistir assim, ó, olho no olho. Entendeu? Você assistir assim, ó. Você vê o que acontece nos olhos do pregador. Não acontece nada, mas é bom você ver. Então, eu queria que você não faltasse nessas próximas 5 semanas. Pastor, mas e no domingo de carnaval, como vai ser? Nós vamos ter o nosso retiro. Dá um stop, voltamos pós-carnaval, com a gente aí firme e forte na última mensagem, se eu não me engano, do ser discípulo. Hoje eu quero compartilhar com vocês o desafio à maturidade. Não é o desafio da maturidade, mas em direção à maturidade. É um desafio nós amadurecermos, crescermos. Quando você tem um filho pequeno, e esse filho, você tem um bebê, está aí o Michel e a Tati, esperando um bebezinho na barriga ali da Tati, graças a Deus que na barriga da Tati, não do Michel, e nós estamos, e eles estão esperando, vai nascer esse bebê, vai ter o chá aí, revelação, se é menino ou menina, aquela confusão, azul, rosa, pois bem, nós vamos saber daqui a alguns domingos, mas quando essa criança nasce totalmente imatura, totalmente dependente da Tati. Para ela comer, a Tati tem que dar os seios, tem que dar de mamar, tem que dar, depois vai dando a frutinha raspada, depois vai dando as papinhas, né? Depois vai dando uma comidinha mais sólida. E aí a criança começa a querer aprender a andar. Você lembra com os seus filhos? Começa a querer aprender a andar. E aí você segura na mãozinha, fica a mãe de um lado, o pai do outro. Vai, filhinho, vai, vem papai. Parece 2 tontos. Vem, papai. A criança faz assim, ó. Meu Deus, meu filho andou. Na verdade, o filho deu um passo porque ia cair. Mas assim, é uma alegria. Eu lembro que eu tenho uma sobrinha que quando foi arrancar o primeiro dente, a Raíssa, ela estava com o dente assim pendurado, assim, irmão, sabe? Assim, pendurado. Só uma linha, pastor meu, só assim, ó. E ela, todo mundo, na casa da minha sogra, ela ia para todo mundo, olha meu dente, olha meu dente, olha meu dente, olha meu dente. E eu falei, filha, deixa eu ver isso aqui. E eu meti a mão no dentinho dela assim, ó, e fiz assim, ó. E arranquei o dente dela. Falei, nossa, seu dente. E ela, meu dente, olha só, quando ela colocou o dedo na boca para procurar o dente, e não achou o dente, irmão, doeu tudo o que tinha que doer antes. Eu falei, Raíssa, eu já arranquei, filha, já está comigo no meu bolso uns 10 minutos. Mas pior do choro dela, foi o choro de quem? Da mãe dela. Você não deveria ter feito isso. Eu deveria ter arrancado o primeiro dente da minha filha. Quem arrancou o primeiro dente da minha filha foi o tio dela. Tem cabimento isso? Pois bem, amadureceu, está aí, ó. Raíssa linda. Ama vir na casa do tio. Lavar a louça, limpar, passar pano. Ama fazer isso aqui em casa. Tudo que não faz na casa dela, ela faz na minha. Pois bem, queridos, mas ela cresceu, amadureceu, e assim somos nós. Quando você chega na casa do Senhor, você aceita Jesus, é caminho à maturidade, é crescimento. Pastor, mas eu já tenho
30 anos de vida cristã. 30 anos. O duro, Bruno, é que nesses 30 anos tem gente que não amadurece. 30 anos, tem gente que não aprendeu ainda os paradigmas e os ensinamentos corretos da palavra de Deus. Não aprendeu ainda a forma correta. E aí, às vezes, é um bom marido na igreja, um péssimo marido em casa. É uma boa esposa na igreja, uma péssima esposa em casa. É um bom filho na igreja, um péssimo filho em casa. É um bom cristão na igreja, em casa nem cristão é. Não é maduro. Não tem vida cristã correta conforme se tem que ter. E quando nós queremos falar sobre ser discípulo, é quebrar todos esses erros de uma aparência falsa e viver a realidade do Evangelho de Cristo em nossos corações. Sabe qual que é o maior desafio para o Alexandre, queridos? É ser o Alexandre pastor na igreja, mas ser o mesmo Alexandre em casa, para minha esposa, para minha filha, o mesmo Alexandre tio, em que encontra com eles e não deixo de chamar a atenção, mas também não deixo de abraçar, de amar, de beijar. Não, é o mesmo Alexandre, não é? Ou não, mais ou menos. É esse o desafio, queridos. É o que a maturidade nos manda fazer. Então, esses dias, para que vai servir? Para eu e você crescermos. Não é só você. Eu falei quem? Eu e você. Para nós crescermos. E aí, para nós começarmos isso, você precisa saber primeiro o que é ser discípulo de Jesus. Qual o papel e o lugar da comunidade cristã na formação desse discípulo, desse discipulado. Qual que é o papel nosso como igreja, como discípulo do Senhor Jesus Cristo? O que define um discípulo de Jesus não é a proximidade física daquele que o ensina, nem o seu grau de intimidade com ele, mas sim a sua consciência de que está diante da exposição de princípios e valores de Deus e suas resoluções. Para ser discípulo, eu vou repetir essa frase. O que define um discípulo do Senhor Jesus Cristo não é a sua proximidade física daquele que o ensina, nem o seu grau de intimidade, mas sim a consciência de que está diante da exposição dos seus princípios e dos seus valores. Não é só você estar perto, é você pegar os seus princípios e valores e viver. Porque eu posso estar num culto como esse, cantando, glorificando, ter a manifestação do Espírito Santo, falar em línguas, mas sair daqui e não viver os seus princípios e valores na minha vida. Eu posso, num culto desse, queridos, sentir demais a presença de Deus, me arrepiar, sentir o gozo na alma. Mas quando eu sair por essas portas e for viver a vida normal, o cotidiano, não viver os seus princípios e os seus valores. E acima de tudo, não colocar isso em prática. Mas o ser discípulo é, com consciência, eu entender os princípios e os valores de Cristo e viver independente de onde eu esteja. É interessante que quando você pega na palavra de Deus, você pega Jesus e os seus apóstolos e os seus discípulos andando com eles. Quando Jesus Cristo morre e vai aos céus, eles se perdem. O sentimento é, tudo se acabou. Agora não vai mais ter volta. O que Jesus ensinou durante 3 anos e meio, os seus ensinamentos, as suas palavras, o que eles viram, as multiplicações, os milagres, as ressurreições, as conversas em volta de mesa, no caminhar de uma cidade para outra, a conversa de Jesus Cristo com eles, tudo isso perdeu o valor. Por quê? Porque Jesus morreu. É a mesma coisa que acontece com a igreja de hoje. Enquanto estamos dentro da igreja, gostoso, na presença, aprendendo, saiu, esqueceu que agora que começa o reino,
que agora é que começa o discipulado, é agora que começa o desafio, é quando eu pego os princípios ensinados nesse lugar, os valores ensinados pela palavra e vou colocar em prática. Você está entendendo isso? Amém, queridos? E eu preciso ter essa consciência de que eu preciso viver Cristo. Essa consciência que cristianismo não se vive dentro da igreja. Que cristianismo não se vive dentro de 4 paredes. 4 paredes é uma delícia. Dentro de 4 paredes, não tem ninguém ruim, todo mundo é bom. Mas o que nos desafia é ter essa consciência que quando nós sairmos, precisamos continuar vivendo. Ser discípulo de Jesus é o anseio por ouvi-lo e a determinação de obedecê-lo. Ser discípulo é o anseio por ouvir e a determinação no coração em obedecê-lo. Tenho que determinar no meu coração: eu vou obedecer a Cristo. Eu vou obedecer a Cristo. Precisamos buscar essa maturidade e compartilhar essa maturidade com outras pessoas. Alimentar a vida de outras pessoas. Nessas 5 semanas, você vai ver a importância do relacionamento, a importância da amizade, a importância de eu pegar a minha vida, essa aqui é a minha vida, essa aqui é a vida de alguém que precisa, e a importância da minha vida, eu derramar o que está dentro de mim sobre ele. Derramar, ensinar, conduzir, mostrar o caminho, alimentar. E para isso nós queremos compartilhar um texto com os irmãos, que está lá em Efésios capítulo 4. Abre lá, que nós vamos falar o desafio dessa maturidade. Então, Efésios capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia, ou liga aí o seu aplicativo. Efésios capítulo 4, versículo 7. Vamos lá, queridos? Achou aí? Efésios 4, 7. Diz assim: e a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens, que significa, ele subiu, senão que também descera à profundeza da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. A ele designou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Bem, quando nós lemos isso aqui está muito claro: ser discípulo e discipulado. A função do corpo, edificando-se, alimentando um ao outro. Isso está muito claro qual que é a função de cada um de nós. Mas eu quero me atentar hoje, me prender ao versículo 13. Só para que nós possamos entender, eu
Por gentileza, Emily, coloca o versículo 13 de Efésios 4, 13. É que aqui sai tudo junto. Eu não separei o versículo 13. E eu quero me apegar nesse versículo 13. Você pode até deixar no telão, Emily, o versículo direto, para que a gente possa ler todas as horas que precisarmos. Olha aqui. Até que todos alcancemos, esse é o 13, Emily. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Começo, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé. Pois bem, nós vamos nos apegar aí. Pode deixar ele aí direto. Quando nós lemos esse versículo, tem alguns pontos importantes que vão salientar em nossos corações. Primeira coisa que eu vejo no versículo 13, a maturidade da fé é precisa. É precisa quando? Quando a maturidade da fé é preciso na unidade dessa fé. Para ter a maturidade é preciso ter unidade. Para ter maturidade é preciso ter unidade da fé. Unidade é quando caminhamos juntos. É quando temos um só coração, uma só mente, uma só visão, um só propósito. A importância de nós entendermos isso, caminharmos juntos. Por que estamos fazendo isso na comunidade? Porque queremos que a visão da igreja seja uma só, focado num só objetivo e traçado num só caminho. Então, isso tem que ser o que nós queremos crer. É o que tem que ser a mola prepulsora das nossas vidas, aquilo que nos impulsiona a caminhar. Quando eu entendo da unidade da fé, o que eu penso tem que ser o que você pensa, o que você pensa, o que ele pensa, o que ela pensa, é a unidade, é aquilo que a igreja pensa e tem como ensinamento estabelecido em seu coração, a unidade da fé. A segunda coisa do versículo 13, a maturidade da fé é preciso o conhecimento do Filho de Deus. Quando eu entendo de conhecer ao Filho de Deus, hoje nós estávamos falando aqui na igreja sobre a centralidade em Jesus Cristo. Muitos de nós não colocamos Cristo como o centro de todas as coisas. Às vezes nós nos consideramos o centro do universo, o centro de tudo. Filhos pequenos se acham o centro da casa, né? Quando a criancinha está vindo, vamos fazer uma festinha para o menininho, que maravilha, que belezinha. Qual que é a festinha que vamos fazer? Vamos fazer a festinha do reizinho, porque o nosso filhinho é um rei dentro de casa. Ele vai crescer, ele vai ficar insuportável, porque rei manda e não tem ninguém acima dele. Nem você, pai e mãe. Precisamos entender que Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de tudo em nossas vidas. E nós falamos que o grande problema da centralidade em Cristo Jesus é que há uma briga em nossos corações. Porque como que eu vou colocar Cristo como centro se eu amo tanto meu filho? Como eu vou colocar Cristo no centro se eu amo tanto a minha esposa que amanhã eu faço 24 anos de casamento? 12-9155-0507. Você sabe o que é isso, irmãos? Olha meu Pix. Como que eu vou colocar Cristo se eu tenho a Débora como centro da minha vida? A minha esposa? Meu Deus, eu não sei viver sem ela. Como que eu vou colocar Cristo no centro se o Isaac e a Esther estão no centro de todas as coisas no meu coração? Como que eu vou colocar Cristo se o meu carro, meu Deus. Gente, não põe o pé no assoalho não, põe o pé para o alto para não sujar. Não encorta, criança, não encorta, eu vou amassar meu carro, cuidado, não faz, não acontece. Eu vou de ônibus para não sujar, está chovendo. Cristo é o centro de todas as coisas, queridos.
Hoje nós falamos aqui que quer que você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, Ele é o centro, faça para o louvor dEle. É assim que nós devemos viver. Cristo, é bom estar casado, é ótimo, mas o melhor de tudo é eu estar casado com ela, com Cristo no centro das nossas vidas. Por isso que são 24 anos, ano que vem 25, daqui a 25, 50. Muito amor, carinho. É isso que nós precisamos entender. Bem, na maturidade da fé cristã, eu preciso entender e conhecer o Filho de Deus e a centralidade dele na minha vida, através de uma experiência viva e transformadora, através da busca constante na sua palavra em oração. Eu só vou saber quem é o meu Cristo, quem é o meu Senhor, aquele que eu digo que é o centro de tudo, se eu buscar na palavra e orar. Quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, eu já falei isso aqui várias e várias mensagens, eu me aproximo dele. Quanto menos eu oro, quanto menos eu leio, quanto menos eu busco, mais eu me afasto dele. Então, o hábito contínuo da oração e da leitura me aproxima de Deus. E todas as vezes que eu me aproximo de Deus, eu mostro quem Ele é através da minha vida. Quanto mais eu me aproximo, mais eu me assemelho. Mais a carne vai caindo, mais o eu vai caindo. Mais eu me aproximo, mais eu me assemelho. Lembra a história de Moisés? O que aconteceu com Moisés? Você lembra? Subiu ao monte, 10 mandamentos. Passou lá um tempinho lá, papo vem com Deus, 10 mandamentos, escreveu. Agora Moisés desce, porque o meu povo lá, está precisando de você. A palavra do Senhor diz que Moisés desceu do monte e que o povo que estava embaixo não podia olhar para ele. Por quê, irmãos? Porque o rosto dele reluzia. Por que reluzia? Porque ele chegou perto desse Deus. A glória de Deus entranhou em Moisés, vamos falar assim de uma forma chucra. Ele reluzia, teve que andar com um capuz, porque as pessoas não conseguiam olhar por um tempo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me assemelho com esse Deus. Agora, pastor, fala uma coisa para mim. Por que então existe tanto crente que dá mau testemunho? Por que, pastora? Por que, pastor Milton? Por que, pastor Rodrigo? Porque não se aproxima desse Deus. É simples, irmão, é lei. É uma sine qua non. Quanto eu mais me aproximo, mais eu me assemelho. Quanto mais eu me afasto, mais eu perco a caracterização de Cristo em mim. A expressão de Cristo em mim. Eu posso andar com Bíblia, eu posso vir ao culto, eu posso levantar a mão, eu posso orar, eu posso dar dízimo, eu posso dar glória a Deus, eu posso fazer o que for, mas se eu não buscar continuamente, eu não vou me assemelhar a Cristo. Ficou difícil isso? Não é difícil. Quanto mais eu me aproximo, mais eu me torno melhor pai, melhor marido, melhor tio, melhor pastor, melhor amigo, melhor homem, melhor cristão, porque eu estou em Cristo. Terceira coisa que eu aprendo, querido, que na maturidade da fé é preciso que nos acheguemos à maturidade. O que vivemos, o que fazemos, revela o que cremos e aonde estamos. O que fazemos revela aonde estamos e a pauta e no que estamos pautados. Ou seja, quando eu me aproximo, eu me achego a essa maturidade, eu revelo a intenção do meu coração. Vamos lá. Você lembra quando você, para que são casados ou estão namorando, você lembra quando você começou a querer namorar sua esposa ou seu marido? Eu lembro. Eu estava no seminário. E lá tinha o nome daquele salão lá? A capela. E a Débora cantava num conjunto que tinha lá. E eu não canto nada. Mas eu ia. Lógico que eu ia, tá louco?
Por quê? Porque eu estava de olho na Débora. Sentava às vezes no último banco e ficava olhando assim, ó, ela cantando, eu olhava na boca da Débora. Um dia, se eu te pego. Um dia. Eu tinha que fazer as coisas em Campinas. O que eu fazia? Fazia de tudo para poder ir no tempo da Débora, para levar a Débora. Eu te levo em casa, Débora. E aí eu lembro que tinha um seminarista lá na época, esqueci até o nome do abençoado. Eu dirigia a Kombi do seminário, ele entrava e sentava na frente. Olha que vacilão. Sentava na frente. E eu falava, sai. E ele bancava comigo, não vou sair. Sai. Não é o seu lugar aí, grandão. Sai. Não vou sair. Aí eu tirava a chave da Kombi, falei, então não vou levar. Pronto, eu sou o dono da Kombi, não vou levar. Ou você sai, ou eu não levo. Aí o pessoal atrás, sai logo daí. Aí ele saía, eu falava, Débora. Aqui é o teu lugar, do meu lado. Não atrás na Kombi, do meu lado. E o outro era gordinho, esqueci o nome daquele cara. E você vai lá para trás de feliz. Aqui. Gabriel, olha que o nome de anjo querendo me atormentar. Lá para trás, Gabriel. Você senta aqui, Débora. E quantas vezes ele fazia de propósito? Vinha, ele sentava, ele era gordão, sentava assim, puf, sai daqui, cara. Eu tinha que dirigir passando o braço no braço dele. Sai para lá. Dirigia até assim a Kombi. Mas o que eu fiz revelou a ela a minha intenção. Eu me aproximei. É exatamente isso que você tem que fazer com Cristo, irmão. O quanto você se aproxima, revela a sua intenção. Revela aonde você está pautado. Revela o seu coração. Entendeu? Está entendendo? Revela o seu coração. É muito triste, e eu não estou falando contra, mas é triste, quando o crente tem estabelecido no seu coração um evangelho de mercadejar. É triste. Porque Deus, se eu sou Deus, eu me sinto ofendido. Porque eu logo falaria, cara, tudo que eu tinha que te dar eu já dei o meu melhor, já dei meu filho para você. E você acha que carro é melhor que meu filho. Você acha que casa é melhor que meu filho. Você acha que filho é melhor que meu filho. Você acha que emprego é melhor que meu filho. Ao invés de você buscar o que eu posso te dar, por que você não me busca? Por que você não busca a minha presença? Por que você não revela a mim o quanto você tem interesse por mim? Por Ele. Por quê? Isso se chama maturidade, querido. Maturidade não é se aproximar de Deus pelo aquilo que Ele pode fazer, mas é daquilo que Ele é. É daquilo que Ele é. É do seu amor, é da sua grandeza. É fazer independente. Não, eu faço porque eu faço para Deus. É para o Senhor, é para buscar revelar a minha intenção a Ele. E último, a maturidade da fé é preciso à medida da plenitude de Cristo. Essa medida da plenitude de Cristo é sermos semelhantes a eles. É sermos pequenos cristos aonde nós formos. Semelhança, quando eu falei de nos aproximarmos. Semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. Falamos de um reino em que tem se crescido tanto. Não é verdade? Tem tantas igrejas abrindo em São José dos Campos, cara. Tem tantas igrejas se abrindo no Brasil todo. Hoje o número dos evangélicos, eu não tenho os dados precisos, mas é muito maior do que há 15, a 20 anos atrás. Muito maior. Hoje o número de evangélicos é algo de expressão forte. Tanto que os evangélicos hoje podem eleger um presidente. Evangélicos hoje colocam lá deputados federais. Colocam deputados estaduais.
elegem vereadores evangélicos, elegem vereadores, elegem prefeito. Pode ver aonde os candidatos querem fazer campanha, nas igrejas, porque se os evangélicos fecharem, eles vão eleger. Cresceu, expandiu, rompeu. Aonde você vai hoje, você vê um crente. Mas sabe o que eu te pergunto? Se o Brasil de hoje está melhor do que o Brasil de 20 anos atrás, onde éramos menos. Se o Brasil de hoje está mais impactado do que o Brasil de 20 anos atrás. Se o Brasil de hoje está mais consciente do que o Brasil de 20 anos atrás. Eu tenho quase certeza, 99,9% certeza que não. O Brasil de hoje está mais corrupto. O Brasil de hoje está mais bagunçado. As famílias estão mais atropeladas. Está tudo de perna para o alto. As estruturas familiares, as estruturas emocionais, psíquicas e qualquer outra estrutura, está tudo de perna para o alto. E as igrejas não têm cumprido, os evangélicos, os crentes, e seja lá como você quiser se chamar, de Bíblia, não têm cumprido o seu papel de transformação aonde está instalado. Mas antes não. Antes, há 20 anos atrás, quando você via um crente, era notável que aquele homem, aquela mulher era crente. Era notável. Porque quando você chegava angustiado, ela falava assim: eu vou orar por você. Eu vou orar por você, eu vou colocar o seu nome no meu caderno de oração. E você podia saber que aquela mulher ia colocar o seu nome. Qual que é o seu nome? Bruno Martins. Bruno Martins. Deixa comigo, Bruno. Bruno Felipe. Bruno Felipe. Eu vou colocar o seu nome no meu caderno de oração. E aquela mulher ia orar pelo Bruno Felipe o quanto fosse preciso. As igrejas eram respeitadas. Ninguém passava na porta da igreja e fazia ruaça. Porque ali tem crente ali, ó. Respeita, rapaz. Não passa estourando essa moto, não. Você está maluco, cara? Ali tem crente, ali tem Deus, ali tem o poder de Deus. O negócio hoje, irmão, desculpe a gíria, está zoado. Por quê? Porque crente não se assemelha a Cristo. Ele se assemelha a qualquer coisa. Ele se assemelha a qualquer coisa, mas não se assemelha a Cristo. Ele não chega perto de Cristo, ele não exala a fragrância do conhecimento de Cristo. Eu já preguei sobre isso aqui. Ele não consegue impactar ninguém em nada. Por quê? Porque a presença de Deus não é exalada na vida dele. Mas qual o propósito disso tudo? De sermos pequenos cristãos e de sermos discípulos. Versículo 14, você põe aí, Emily, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado, deixa eu ler ali para ficar igual, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que conduzem ao erro. Qual que é o propósito disso tudo? O propósito é que não sejamos mais como crianças. É que não sejamos mais como crianças. O problema é que a igreja do século atual, ela se infantilizou. Ela se infantilizou. Ela regrediu ao mesmo tempo que cresceu. E o que não seja mais como criança, o que isso significa? A imaturidade emocional. A incapacidade de discernir entre o certo e o errado. A igreja perdeu isso. A igreja perdeu a capacidade de discernir entre o que é certo e errado. É errado, é? Eu nem sabia. É de loucão mesmo. A dificuldade em contribuir com a unidade do grupo.
E nós precisamos entender, queridos, que esse crescimento de vidas e de maturidade, isso tem que acontecer aqui dentro, em nossas vidas. Essa maturidade de vida cristã, essa maturidade de plenitude com Cristo, largar essa infantilidade, ou largar esse de ser levado de um vento, de um lado para o outro, ela tem que acontecer dentro da própria igreja. Como, pastor, que tem que acontecer dentro da igreja? Como que tem que acontecer isso em nossas vidas? Como? Primeiro, a igreja, ela tem que ser uma caminhada diária. Nós precisamos entender que a igreja tem que contribuir para a sua vida, para a minha vida, como caminhada diária. Nós temos, segunda-feira, EBD, EB, Escola Bíblica, D não tem, porque é segunda. Nós temos terça-feira, Família Nele. Nós temos quinta-feira, culto. Eu não preciso de culto quinta-feira. Você precisa sim, irmão. Você precisa sim. Você precisa. Faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Em nome de Jesus. Você precisa. Por isso que anda nessa infantilidade. Você precisa crescer. Nós temos segunda-feira estudo. Nós temos terça-feira Família Nele. Nós temos quinta-feira culto. Quinta-feira agora o pastor Kleber vai estar aí. Noites de fé. Nós temos sábado um trabalho específico com as crianças. Nós temos domingo pela manhã discipulado. Nós temos nossos cultos à noite e que são mercadejados e trocados por qualquer coisa. Por qualquer coisa. As reuniões hoje, Bruno, são trocadas por qualquer coisa. Onde você estava hoje o dia todo, Bruno? Na praia. Na praia, estava gostoso lá, estava sol. Choveu 15 dias, só fez sol ontem e hoje. Graças a Deus, né? Mas o que você fez? Saiu de lá, veio para cá? Veio para o culto? Está queimadinho, né? Hoje é assim mesmo. Foi fácil sair de lá e vir para cá? Não foi, né? A vontade de ficar lá. Mas o que você fez? Você veio. Você está entendendo isso aí, irmão? Ele não sai toda semana não, hein? É um dia na vida, um dia na morte. Mas estava lá curtindo, vendo todo o corpo sarado do Andrezinho, sem camisa. Aquela cena, irmão. Andrezinho sem camisa, assim, ó, só com aquela barriguinha aqui embaixo. Aqueles cambitinhos correndo na areia. Igual o bife milanesa, viu, Isabel? Igual o bife milanesa, assim, Ivanildo. Só os dentes de fora. Largou tudo aquilo, toda aquela beleza de contemplar o Andrezinho e veio para a igreja. Por que eu e você não fazemos isso, irmãos? Pastor, eu não preciso. Eu não estou falando, querido, que você não tem que sair. Eu não estou falando que você não tem que descansar. Eu não estou falando que você não tem que tirar um tempo em família. Eu não estou falando que você não pode, sim, faltar culto. Eu não estou falando que você tem que ter um compromisso constante com teu Deus. É isso que eu estou falando. É um compromisso com Deus. Nós teremos, queridos, a caminhada GCN, grupo de crescimento nele. Irmão Sérgio já está com tudo preparado, prontinho, material pronto, só para dar o pontapé. Decidimos primeiro fazer o discipulado, para não colocar a carroça na frente dos bois. Vamos colocar a coisa certa. Vai ter o GCN, grupo em que você vai poder crescer, grupo de crescimento. O Michel, a Tati e a filha vão estar lá na casa deles, na Zona Leste. Lá na Zona Leste, mas vai estar o GCN acontecendo. Eles entram na internet, paz do Senhor, irmão, e vão se alimentando de tempo em tempo, uma vez por mês. Encontro do GCN. Vamos estar juntos. Michel prepara lá o salão de festa do prédio dele. Nem sei se tem, mas prepara lá, tem. Prepara lá, o grupo vai para lá, passar lá uma tarde com eles. Momento de crescimento. Chama o pastor, e isso é importante. E vamos lá comer. Não é lógico? É o que está sendo proporcionado.
Sabe outra coisa? Aconselhamento, caminhada diária, mentoria. Sabe por que esses irmãos estão se preparando? Para poder crescer. Para crescer. Versículo 16 diz. 16, Emily. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se o Júnior não fizer a função dele, o corpo sofre. Se o Junião não fizer a parte dele, o corpo sofre. Se o Rafael, se a Maiara, o corpo sofre. Dele todo o corpo ajustado, unidos pelo auxílio de todas as juntas. Todos nós unidos em Cristo. Vamos nos alimentando, vamos crescendo. E aí é tão gostoso quando você lê aquela frase ali, ó. Ele cresce e edifica-se. O corpo cresce e edifica-se. O corpo cresce e edifica-se. Para o crescimento dessa igreja, depende de você, depende de mim. Para o crescimento dessa igreja, depende de cada um de nós. Ele cresce, e ao crescer, Bruno, ele vai se edificando entre si, compartilhando um com os outros as suas necessidades, a sua maturidade. E nós vamos crescendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Você já tomou a decisão de ser discípulo de Jesus? Você, querido, você, minha irmã, já tomou a decisão de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo? De buscar essa maturidade? E eu não estou falando aqui de tempo de igreja. Eu não estou falando aqui há quanto tempo você caminha com Cristo. Eu estou falando de tempo de maturidade, de discípulo de Jesus Cristo. Andar próximo. E mesmo que você não o veja, não toque, e sabedor que Ele é Senhor. Sua resposta ao ensino e seus valores e princípios tem sido coerente com a sua vida? Ou seja, você tem vivido o que você tem falado? Ai, que gostoso isso. Você tem vivido o que você tem falado? Pastor, você fala que você é crente, mas tem vivido como cristão? Você fala que você lê a Bíblia, você tem lido a Bíblia, pastor? Você fala que nós temos que orar, o senhor tem orado, pastor? O senhor fala que nós temos que nos desviar do mal. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor tem se desviado do mal ou tem olhado para as menininhas na rua quando passa? Pastor, o senhor tem se desviado do mal quando alguém vai dar, você tem que dar o troco e segura o troco de alguém? Você tem feito isso? A nossa vida tem que ser coerente com os nossos princípios e com os nossos valores. Só discípulo entende isso. Só discípulo entende isso. O seu relacionamento tem mostrado quem você é. O meu relacionamento com a minha esposa tem mostrado os meus princípios e valores, querido. O seu relacionamento com a sua esposa tem mostrado os seus princípios e valores. Ou a sua mulher tem medo de você? Eu sou brabão, hein? Mulher, cala a boca. Porque aqui quem manda sou eu. Eu sou o brabão. Eu sou o macho alfa dessa casa. Quando eu falo, todo mundo fica quieto e abaixa as orelhas. Você é brabão assim mesmo, irmão? E aonde fica Cristo nessa brabeza toda aí? Onde fica Cristo? No viver Cristo. Quando ele fala que você tem que amar a sua esposa e se doar a ela. Pastor, mulher minha não sabe o quanto eu ganho de salário. Para que ela quer saber? Sou eu que ganho.
É membro, irmão. Se é machão desse tamanho mesmo. Aqui na igreja não tem isso. Eu estou falando só para você não virar. Só para você não fazer isso. Ou você é daquelas mulheres que põe o dedo no nariz do seu, no dedo no nariz do seu marido e manda ele calar a boca. Não, aqui não tem isso não. Aqui não. É. Já chega, já deu. Como você tem vivido cada momento de discípulo no contexto de comunidade cristã? Como você tem vivido o ser discípulo no contexto da comunidade? Deixa eu te perguntar uma coisa, você não precisa me responder. Será que discípulo é o que você tem vivido aqui dentro da igreja? Será? Fala a verdade, se é. Será que ser discípulo é o que nós temos vivido aqui dentro da igreja? Cada um por si, Deus por todos? E o pastor que cuide de todo mundo? E o pastor que ligue para todo mundo? Ou que somos discípulos só no momento da ceia, e que quando vamos servir a ceia, você faz cara angelical e serve? Hã? Sobe coroinha na tua cabeça, só falta os anjos. O que você tem sido aqui dentro da igreja, queridos? Revela o discípulo que você é de Jesus, ou o que você diz ser? Bem, eu acho que hoje nós poderíamos tirar um tempo de oração. Nós temos 5 minutos para acabar o culto. Eu acho que nós poderíamos tirar um tempo de oração. Se você já tomou essa decisão de ser discípulo, se você revela o ser discípulo aqui dentro, e se as suas ações mostram a sua coerência, ótimo. Se não, é tempo de orarmos e falar: Deus, tem misericórdia. Eu preciso mudar. Essa série vai mexer comigo. Essa série vai mexer com o meu caminhar. Essa série vai mexer com as minhas estruturas de vida cristã. Você pode fechar os seus olhos e inclinar sua cabeça? João, por favor. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. E que nessa oração você refletisse. Se você já tomou a decisão de ser discípulo. Se a sua ação é coerente com seus princípios e valores. E que tipo de discípulo você tem sido aqui dentro da igreja? Queridos, se você sentiu o desejo de sair do seu lugar e vir aqui ao altar e falar: Deus, eu preciso mudar todo esse meu parâmetro. Eu preciso mudar. Eu preciso ser o que às vezes eu penso que sou. Eu preciso de fato ser. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir ao altar. Discípulo reconhece, discípulo muda, discípulo não tem problema em voltar atrás. Pedro voltou atrás e a palavra do Senhor diz que a sombra dele curava. Vamos, queridos, vamos mudar a nossa história. Vamos mudar a nossa história. Qual que é o seu papel aqui dentro da igreja?
Qual é o seu papel? Oh, meu Deus. O que você vive é coerente. É coerente com o que você fala. Não é? Vem para o altar. Não é? Vem para o altar. Faça isso nessa noite. Deixe o Espírito Santo mudar a sua vida. Deixe o Espírito Santo te mostrar que é um caminho especial traçado para mim e para você. Faça isso, queridos. O Senhor nos convida a sermos discípulos, a vivermos a totalidade dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, o Senhor nessa noite, Pai, nos ensinou, Pai, com essa palavra sobre o que é ser discípulo. Deus, nós estamos aqui agora, Pai, orando, Pai, pedindo para que o Senhor nos ensine e continue nos ensinando a ser um discípulo, Pai. Pai, nós estamos agora, Pai, nesse momento da igreja, nós estamos entendendo, Pai, qual é a importância de ser um discípulo, Pai. Nós entendemos, Pai, que isso não é uma escolha, Pai. Não é algo que não é facultativo, mas é um dever. Todo aquele que aceita ao Senhor como seu único e suficiente Salvador deve ser discípulo de Jesus, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, nossos irmãos estão aqui orando, nós estamos aqui orando, as pessoas estão aqui, Pai, no seu altar, Pai, pedindo para que o Senhor possa nos ensinar a ser discípulo, Pai. Se algum dia na nossa caminhada cristã nós deixamos de ser, ou nós nunca fomos discípulos seus, um discípulo, Pai, que se entrega verdadeiramente para essa obra, que se entrega verdadeiramente para esse reino, Pai, que entende o sacrifício do Senhor na cruz por mim e por todo aquele que crê no seu sacrifício, Pai. Se um dia nós deixamos isso de lado, se um dia, Pai, nós deixamos, Pai, de fazer aquilo que te agrada, Pai, que é isso que um discípulo deve fazer, Pai, que o Senhor possa começar a ministrar nos nossos corações, Pai. A começar de mim, Pai. Ministra no meu coração, ministra no coração da Tua igreja, Pai. Para que nós possamos, Pai, ser discípulos, Pai. Ser um discípulo a quem o Senhor ama, Pai. Ser um discípulo, Pai, aquele que está perto do Senhor, Pai. Assim como o Senhor tinha os 12 discípulos e tinha também aqueles 3 mais próximos, Pai. Pedro e Tiago e João, que nós possamos, Pai, também sermos esses discípulos, não só que estão ao seu redor, Pai, mas que nós possamos estar perto de Ti, Pai, aos Teus pés, aprendendo, Pai, e que assim como aconteceu, Pai, com Marta e Maria, onde Maria, ela escolhe a melhor parte, e ali fica aos Seus pés, e ouvindo da Tua palavra, Pai, que nós não sejamos, Pai, um discípulo, Pai, que só quer fazer e fazer por fazer, mas que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Ouve, Pai, a oração de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode voltar para os seus lugares, queridos. Que Deus os abençoe e fortifique a sua fé cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.